acreditar naquilo que eles acham que é. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que a gente temos que confiar na palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Nós temos que confiar na vontade do Pai que estás no céu. Oh, glória a todos os irmãos, a todos os ouvintes. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. Todos possam aproveitar essa palavra. Porque essa palavra não é simplesmente um livro como o livro da Chapeuzinho Vermelho. Não é um livro qualquer. Essa palavra, ela traz vida. Vida. E quando eu falo que ela traz vida, eu estou dizendo que é essa palavra que me ressuscitou. Porque após 15 cirurgias, estando internado no hospital, eu cheguei a vir a óbito. Mas Jesus, por ter promessa, propósito sobre a minha vida, através da palavra dele, ele me trouxe de volta. Então não é brincadeira a palavra do Senhor. Que os irmãos possam, aleluia, ouvir o que Deus tem para nos dizer nessa tarde. Epístola do apóstolo Pedro. Ele quer tratar com aqueles que Deus chama para ser vigilantes, aqueles que Deus chama atenção para viver na comunhão, aqueles que Deus chama atenção para ser exemplar uns aos outros, pois Jesus Cristo, sabemos que Ele sim, Ele é perfeito em toda a vossa maneira de viver, mas Ele apregou para nós, para que nós possamos buscar a ser semelhantemente a Ele, em toda a vossa maneira de viver. Por que será que Deus e Jesus, Ele quer que nós venhamos buscar um esforço para viver em santidade como Ele é santo? Aqui nessa epístola, glória a Deus, de Pedro, glória a Jesus, santo é o Senhor Jesus. Pedro, ele vai dividir a mensagem em dois contextos. Ele vai dividir a mensagem, aleluia, em dois tópicos, a qual ele nos apresenta e quer tratar com o povo de Deus. Primeiro, a primeira sessão, ele quer tratar a respeito do comportamento diante de Deus e dos homens. Eu já quero trazer essa palavra já para você entender que tem muitos aqui já que não entendem a palavra de Deus. Por que não entende a palavra de Deus? Porque a própria palavra de Deus, ela nos diz que é uma fonte espiritual e que não pode ser discernida àqueles que não são espiritual. Aqueles que não vivem em espírito, vai ler e não vai compreender nada. Pode ler a Bíblia, aleluia, do A ao Z, de Gênesis a Apocalipse, mas não vai compreender nada. Porque essa palavra, ela é santa, ela é espiritual e ela é poderosa. Comportamento diante de Deus e dos homens. Sabemos que Jesus Cristo, ao preparar Pedro, todavia ele quer que os homens formem discípulos, a igreja forme discípulos, e os discípulos, depois de formados, eles possam, aleluia, tornar a fazer discípulos de outros. Sabe por quê? É a mesma coisa de Jesus Cristo me dar a salvação e eu não apresentar ao povo. Como que o povo vai ser salvo se eu não apresentar a salvação que chegou até mim? Assim é a obra evangelística. Assim é a obra de um evangelista, para entregar aquilo que também você recebeu. E é por isso que Jesus me trouxe aqui nessa tarde, para entregar aos irmãos aquilo que o Senhor me proporcionou. Aleluia, Jesus. Eu quero falar a respeito do comportamento. Você é cristão? Saiba de uma coisa. Naquele grande dia, Jesus diz que mais vai ser cobrado daquele que soube e não fez. Você que não é cristão, não quer compromisso, logo eu tenho que, com liberdade,
com ousadia te alertar. Você que não tem comunhão com Jesus Cristo, ele te chama hoje, sabe por quê? Porque a tua vida e a vida da tua família, ela pode estar sujeita aos astutos e às astutas ciladas do adversário, para pôr enfermidade, para matar, para adoecer, para, aleluia, corromper o caminho, para que não possam se chegar à verdade de Jesus Cristo. Você que não tem uma aliança com Jesus Cristo, hoje, nessa tarde, entenda, Jesus Cristo, ele te abre a oportunidade para que vocês possam se achegar a Ele. Por que pode se achegar a Jesus? Uma vida sem Deus é uma vida facilmente de o Satanás governar. E eu falo isso porque eu já tive no mundo e já sofri essas consequências. Uma vida fora do altar é uma vida que o Satanás, ele governa. E talvez a gente não vê. Por quê? Porque ele é astuto. Ele não trabalha de uma forma que faz com que a gente enxerga que é ele que está operando. Ainda mais que não tem o discernimento para entender qual tipo de obra que está sendo operada no meio da nossa família. Qual tipo de obra que está sendo operada dentro da nossa casa. É o Espírito. Que aqueles que se sentem insatisfeitos por não quererem viver como ele quer que viva, ele entrega as paixões infames. E dali então, o ser humano, ele está sujeito a se entregar cada vez mais para a podridão, para a libertinagem, para a corrupção, pelo engano, pela imoralidade, pela lascívia, pela depravação total. É por isso que Jesus Cristo nos chama nessa tarde, sabe por quê? Porque onde não tem Deus, quem é que está operando? É verdade, sim. Será que não pode ter nenhum habitante dentro de uma casa? Porque a Bíblia diz que somos templo e morada do Espírito de Deus. Só que nem todos o Espírito Santo faz morada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não pode fazer morada em um corpo depravado, sem ordenança e sem submissão a Deus. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Deus, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus. Pedro, ele quer tratar com os jovens e os anciões. Quando eu leio essa palavra, eu já logo começo a entender que a mesma ordenança que é dada para a igreja é dada tanto para aquele que tem mais experiência, tanto para aquele que tem menos experiência, tanto para jovens como para ancião, tanto para meninos, meninas, criança, aleluia, até aquele que já é de mais idade. Aqui ele diz, ó, no tema, os deveres. O que é um dever? É uma regra. O que é o dever? O que é um dever? Ele não falou, se vocês quiserem, vocês vão viver do jeito que... Ele está dizendo aqui, ó, é uma regra. Um comportamento que cada um tem que levar diante dos olhos dos homens, diante dos olhos de Deus. Por que Jesus quer? Porque que Jesus quer trazer a ordenança e a sua palavra. Será que alguém aqui sabe? Glória a Jesus. Sabe por quê? Porque tem gente que não sabe o significado da liberdade. Logo quando olham para nós, falam que nós somos presos. Por quê? Porque a gente, aleluia, eles falam, ele não pode tomar uma cervejinha. Eles não podem acender aquele mata-rato, aquela desgraça que traz um câncer para a vida da pessoa, que é um cigarro. Eles não podem mentir, eles não podem roubar, eles não podem adulterar, eles não podem trair. Logo quando eles olham para nós, falam, nossa, ser crente é chato, porque eles não podem fazer nada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós podemos fazer sim, mas nós não fazemos, sabe por quê?
Porque verdadeiramente nós somos libertos. Aleluia, Jesus. Agora fala para alguém que fuma um cigarro, para ele largar hoje, se ele consegue. Não consegue. Não larga. Só larga se Jesus Cristo trazer a libertação. E se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, vós sereis libertos. Aleluia. Vós sereis libertos. Tem gente que diz que nós somos presos. Por quê? Porque a gente anda numa vida de conformidade com a santidade de Deus. Nós não somos presos, nós somos livres. Nós somos libertos. Sabe por quê? Porque nós temos a chance de fazer, mas não quer. Agora aquele que faz, que está aprofundado, manda fazer para ver se consegue. Não consegue por quê? Porque é escravo de Satanás, é escravo do diabo, é escravo dos seus desejos pecaminosos. É verdade, Senhor. É escravo, ou não é? É uma libertação, é uma corrente espiritual que vive aprisionando o ser humano, a mulher, o homem, fica preso nessa vida de corrupção, nessa vida imoral. Tem quem fale, vamos viver, a vida é curta. Eu posso morrer amanhã, então eu vou fazer o quê? A vida é curta, mas a eternidade no inferno é para todo sempre. A vida que é curta, mas ao mesmo tempo o inferno, ele é eterno. A gente tem que, aleluia, se posicionar e entender que Jesus Cristo nos dá uma oportunidade a cada dia. Você que conheceu a palavra, você tem que ficar firme, você tem que ser obediente, você tem que viver nas conformidades da palavra de Deus. Amém. Sabe por quê? O inimigo, ele luta para investir naquele que uma vez já conheceu a palavra. Sabe por quê? Ele quer que você negue o nome de Jesus. É verdade, Senhor. Ele quer que você negue o nome de Jesus. Quer ver uma coisa? A Bíblia nos menciona uma passagem de um jovem rico que foi até Jesus. Jesus não foi até ele. Ele foi até Jesus. Para quê? Ele foi perguntar para Jesus: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Surgiu uma dúvida no coração de um jovem que era rico. E ele quis saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Jesus Cristo olhou para ele e falou: ora, logo tem os 10 mandamentos. Ele falou: mestre, mas os 10 mandamentos eu já sirvo. Eu já sigo. Glória a Deus. Eu já faço. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás, não mentirás, não cobiçarás o que é do teu próximo. Isso tudo eu já faço. Mas entenda uma coisa. Nessa tarde Jesus me trouxe aqui para você entender que Ele visualiza aquilo que você não consegue ver. É verdade. Porque quando o jovem disse que fez tudo aquilo, Jesus apresentou para ele e falou: ó, tem uma coisa que lhe falta para você herdar o reino eterno. O que falta? Falta você largar o teu coração que está preso nas coisas materiais do mundo. Falta você abrir o teu coração e começar a não ser egoísta. Pensar só na tua casa, no teu umbigo, na tua família. E começar, aleluia, pensar no teu próximo. Pega tudo que tu tem, vende, reparte. Nossa, que loucura. Como que eu vou vender tudo que eu tenho para poder dar o céu? Sabe o que aconteceu? Aquele jovem, por estar com o teu coração preso naquilo que não tem valor, porque vai descer a terra. Aquele que for ao inferno, ele não vai levar casa, ele não vai levar carro, ele não vai levar herança, dinheiro, não vai descer no inferno com ele, vai ficar na terra. Assim também, para os salvos, não vai subir no céu com bagagem, com mala, com herança, não vai subir, vai ficar na terra. E por isso que nós não podemos depositar os nossos corações nessas coisas passageiras. Verdade, Senhor. Vai ficar aí. Essa roupa que nós estamos vestindo vai ficar. No dia que descer, que for sepultado, se for com alguma peça, alguma muda de roupa, os bichos vai comer lá embaixo da terra. Não vai levar nada. Então Pedro, ele está tratando aqui a respeito
Glória a Deus. Da ética cristã. Você deve se preocupar, sabe por quê? Porque se você não buscar pela tua alma, não vai ter mais ninguém que vai fazer pela tua alma. A tua alma, eu quero te alertar. Porque o que traz vida para você estar me olhando, me enxergando, me ouvindo, é a alma que está dentro. E a consciência parte dela. A consciência que faz nós raciocinar, a gente entender, compreender, aprender, ensinar, é a alma que está cheia de vida dentro de nós. E ela se separa do corpo quando há a morte. A morte significa separação. Morreu, não acabou. Sabe por que tem muita gente que vive a vida de qualquer jeito? Porque eles pensam, ó, no dia que eu morrer, acabou tudo. Então eu vou viver hoje. A minha oportunidade é hoje. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Ali não acaba tudo, mas começa a iniciar uma vida eterna. Ali se inicia uma vida eterna. Depois a morte, a sua alma ela é consciente. Sabia disso? É por isso que tem gente no inferno nesse exato momento clamando por socorro. Porque elas vê, elas ouvem e elas sentem. A alma que está dentro de você, que faz o teu corpo ter vida, porque o teu corpo, essa estética bonitinha, é podre, vai cair, os bichos vão comer, não vai sobrar nada. Mas o preocupante é a alma que está dentro de nós. Nós temos que dar valor a isso para conquistar ela. O inimigo vai fazer de tudo para conquistar ela. Porque já que ele uma vez ele já não tem mais perdão, ele não tem mais perdão, ele quer levar milhares de pessoas junto com ele. Porque aonde ele vai estar, ele não vai ficar sorrindo. Ele vai ficar bramando e chorando, rangendo o dente. Ele vai ficar sofrendo, se queimando. E é um fogo indestrutível que não acaba. Que é a eternidade inteira no inferno queimando. Oh meu Deus, se Deus pudesse levar todos nós aqui no inferno para você ver, você acreditar nessa palavra. Tem gente que vê como que é real. Assim como o céu existe, o inferno ele também existe. Ele é real. E ele está logo ali depois de uma vida sem a comunhão com Deus. Uma vida sem comunhão com Deus. O inferno, ele está logo ali de uma vida que não tem comunhão com Deus. Morreu sem Deus, vai para onde? Vai para o céu. Morreu sem Deus, vai para onde? Ah, olha para nós aí, ó, bichinho, ó. Olha por onde tá lá, Jesus chamou ela. Chamou. Morreu sem Deus, quem chamou foi o capeta. Foi o diabo. Morreu sem Deus, o diabo levou. E uma vez que ele leva, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus. Por que Jesus está falando isso aí? Que Deus vai te prosperar. Mas antes de Deus abençoar, Ele quer conserto. Antes, como que Deus vai abençoar alguém que nem obedece, ele nem ouvir a palavra, não ouve, nem coragem de ler a Bíblia, não lê, Deus vai abençoar? Vai nada. E se alguma coisa, eu estou sendo abençoado que Deus... Não, talvez você conseguiu com as suas mãos. Talvez alguma herança, isso não envolve Deus, não é que é Deus não. A bênção de Deus são diferentes. A bênção que Deus tem para nos dar é diferente. Jesus Cristo, através da liberdade. Olha, segundo aqui o apóstolo Pedro, ser livre não é fazer o que quer. Escute aqui, olha para cá. Ser livre não é fazer o que quer. Fazer o que se quer significa total ausência de controle. Eu vou beber, vou dançar forró coladinho, vai. Continua. Vai indo. Não se importa com a tua alma, não. Vai ver onde ela vai parar. Por que eu estou pregando isso? Porque é uma coisa que ninguém prega. Crente aqui sem Deus para falar que Deus está te dando a vitória, sendo que você é rebelde, é desobediente, está cheio. Meu compromisso é com Deus. É na palavra de Deus. E
se eu não pregar isso aqui, ninguém se alerta. Todo mundo vai vivendo do jeito que quer. Quando vai ver, a morte chega. E quando a morte chega, acabou na terra. Aí vai se iniciar uma vida eterna. Só Deus sabe, não, Ruth. E sabemos que o céu não é bagunçado. Olha só. A real liberdade traz consigo real responsabilidade. E responsabilidade. Não existe liberdade sem disciplina e responsabilidade. Uma pessoa que ela está pouco aí para Deus, ela não tem nem responsabilidade e ela não tem nem disciplina. Ela não tem a ética. O que é a ética? São os conjuntos e normas que norteiam a boa conduta do ser humano entre o ponto de vista entre o bem e o mal. Não tem ética, não sabe ser bom. Não sabe discernir. Não tem uma sabedoria para saber o que vai trazer a malignidade ou o que pode trazer a bonança de Deus. Por isso, a anarquia é o maior inimigo da liberdade. A prepotência, o orgulho. Olha para cá. Você que não tem a capacidade de obedecer os vossos pastores, você acha que você será fiel a Deus? Se você não consegue ser fiel ao teu irmão, quem dirá a Deus? Está vivendo a vida mentirosa. Está vivendo a vida de mentira. Toma cuidado para o inimigo não estar regendo os seus pensamentos. A saída, que é a fonte para a vida, é o coração. A palavra diz que aquele que aborrece o seu irmão, aborrece a Deus. Ah, mas foi ela que mexeu comigo. Ela quase eu vou dar na cara dela. Vai. Não importa, aleluia, você tem que ser, aleluia, como Cristo quer que você seja. Se o outro não quiser, deixa ele, que ele vai prestar conta com Deus. O importante é você estar firme com Jesus Cristo. O importante somos nós estarmos obedientes a Deus. Se o outro não quer, aí é o problema dele, porque ele não está querendo. Mas o que importa é eu fazer a minha parte. A palavra diz: aquele que diz que ama a Deus, olha para cá, e aborrece o teu irmão, entristece o teu irmão, é um mentiroso. É uma mentirosa. Diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, mas está no pé de guerra, está falando mal, está fofocando. É mentiroso. É mentirosa. Sabe por quê? Porque ele diz na palavra, isso aqui não é de mim não, irmão, isso aqui é de Deus. E não tem essa do achismo, eu acho que essa palavra não está falando isso. Você não tem que achar nada, a palavra é de Deus. Aleluia, Jesus. O achismo entrou na... eu estou achando que Deus não está dizendo isso. Lógico que é Deus. De mim não sai nada. Ai de mim se eu disser alguma coisa que não é de Deus. Deus que eu nunca vi. Não tem como, é mentira. É uma vida mentirosa. Então, Pedro está tratando a respeito de comportamentos. Ele está tratando a respeito de disciplina. Glória a Jesus. Glória a Deus. Olha só. A liberdade consiste em fazer o que se deve e não o que se quer. Olha só. Trair a esposa é pecado ou não? Trair o marido é pecado ou não? Sim ou não? Sim. E aonde vocês aprenderam isso? Quem foi que falou para vocês que isso é pecado? Aonde está escrito isso? Caluniar a irmã da própria igreja é pecado ou não? Sim ou não? Sim, Jesus. Quem foi que ensinou isso? A palavra de Deus. O pecado da desobediência. O erro da desobediência é pecado, sim ou não? Sim, Jesus.
E quem foi que ensinou isso? A palavra de Deus que nos ensina. Aonde está escrito? Matar o irmão, a facada, arma branca. É pecado ou não é? É um grande erro, não é? E quem foi que nos ensinou isso? A sensualidade na vida da pessoa. Presta atenção. Era pecado ou não? Sim. A lascívia. O que é a lascívia? São os comportamentos que se inclinam para os seus desejos carnais. São os comportamentos que se inclinam para os seus desejos caídos. Quer ver uma coisa? Tem gente que ousa falar: ah, eu preciso fazer tal alteração no meu corpo, para ver se eu me sinto mais bonita. Deus já te fez perfeito do jeito que você é, você não precisa alterar nada. Isso é o sopro do Satanás na tua mente. Deus não fez um que é anão. Deus não fez um que é mais alto. Deus não fez branco, negro, marrom, bege. Deus não fez. Fez, cada um foi feito perfeito como Deus fez. Por que eu vou alterar? Por que eu vou alterar? Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Tem gente que Deus fez com os seus cabelos cacheados, mas ela não aceita que o cabelo dela é cacheado. Ela quer mudar para se sentir bonita. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Você é perfeita do jeito que Deus te fez, sem alteração nenhuma. É verdade, sim. Tem gente que é negro, nasceu negro, mas não gosta. Vai fazer o quê? Que não Michael Jackson? Vai se pintar? Vai fazer uma plástica? Hã? Deus fez cada um do jeito que nós somos. Cada um tem o seu jeito de ser. Não precisa ter alterações. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Jesus diz na palavra dele que Deus, ele tem os seus cabelos brancos mais salvos do que a neve. Aleluia. Tem quem não quer, aleluia, ficar com o teu cabelo branco porque acha que não chegou o tempo dele. Oh, Jesus. O que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou dizer? Né, irmão? Hã? Se olha aqui, ó. Todo respeito. Se Deus, que é Deus, tem os seus cabelos brancos, mais brancos do que a sua camisa, por que logo não queremos ficar igual a Ele? Aleluia. Se Ele quer, Ele nos criou para ser semelhança dEle. Ah, não. Quer ver que não é novinho? Quer ver que não é novinho? Hã? Será que o Espírito Santo está se agradando desses comportamentos? Irmãos, temos que saber que certas coisas não cabem, principalmente se somos irmãos na fé. Aleluia. Não cabe. Quer ver uma coisa? Gente querendo fazer plástica. Gente querendo fazer lipo, sei lá como que é o nome daquele negócio lá. Gente querendo fazer preenchimento. Gente querendo fazer... Para! Jesus, ele não se agrada, ele não habita em um templo que não está como a imagem e semelhança dele. O Santo de Deus. Glória, aleluia, Deus. Será que tem uma pessoa ali? Hoje virou moda. Eu vou trazer aqui para os irmãos entender. Eu vou trazer comparações para vocês entenderem. Tem quem diz que são lá. Olha. Oh, Jesus. Olha, ali eis uma mulher de Deus. Ali, ó, uma missionária, uma pastora de Deus. Meu Deus. Mas quando você olha, não tem diferença dela para o mundo, é igual. O que o mundo faz, ela quer fazer. Não tem Deus nisso. É verdade, sim. Não tem o Espírito Santo nisso. Não tem santidade. Não tem santidade. Então, ele está tratando a respeito de deveres. Eu estou pregando para um público aqui que eu creio que nem todo mundo aqui é crente. Tem gente que não é crente e tem gente que é. Essa palavra se enquadra para os dois lados. Ela corta para os dois lados. Você é crente? Parabéns. Só que você não pode viver como você quer. Porque o jeito que você quer viver é contrário à vontade de Deus. Olha para cá. Tem gente que tem coragem de dizer: ah, Deus só quer saber no meu coração.
Ele só quer saber no meu coração. Irmãos, por acaso ele é açougueiro agora? Então ele vai cortar o coração, o corpo vai jogar para a terra e vai ficar só o coração. Não é não, irmãos. Ele quer o corpo completo. Sabendo que esse corpo que tu vive não é teu porque tu toca nele. É verdade, Deus. Não é teu. Prova? Provo. Aonde? Tem base bíblica? Tem. Abre a Bíblia alguém. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Não sabeis vós que sois o templo santo de Deus, para a habitação do Espírito de Deus? Aquele que destruir o templo, que templo? A casa, que casa? O corpo, que corpo? Ora, esse que tu vive, que não é teu. Aquele que tocar e destruir, a palavra diz assim, ó, Deus o destruirá. Sabe por quê? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia, Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Esse corpo que vivemos não é nosso. Agora tem uma diferença. Ah, irmão, mas eu não sou de Jesus, eu estou aqui no corpo. Deus diz que não leva o tempo da ignorância, não leva em conta o tempo da ignorância. Isso não pode sair da nossa mente. E depois da morte, vai acontecer o quê, pastor? Aonde vai? O que vai acontecer, hein? Será que morreu, acabou tudo mesmo? Vamos viver logo, porque morreu já era, né? Não tem mais vida. Mentira! A vida vai se iniciar após a morte. Morreu, se inicia a nova vida que é espiritual, que é a nossa alma. Só que poucos querem saber disso. Poucos querem obedecer a palavra de Deus. Olha só. Para querer entrar dentro daquela máquina que faz voltar 30 anos atrás. Tá todo enrugado, tá todo caído, tá todo velhinho, velhinha, tá tudo daquele jeito lá. Quer entrar dentro da máquina para voltar a ser novinha. Para voltar a ser novinha. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Jesus Cristo nos preparou para sermos, aleluia, o que Ele nos fez. Não adianta, não tem para onde correr. Se Ele quisesse, Ele tinha feito como você queria. Mas se Ele fizesse como você queria, Ele não te salvaria. Aleluia. Gente adulterando a palavra de Deus. Gente que não quer seguir e obedecer a palavra de Jesus. Gente que desviou. Ei, coitado. Satanás está governando, passou no momento certo quando ele puxar a rédea. Eu não queria estar na pele. Sabe por quê? Eu conheci o peso da mão de Deus. Será que alguém aqui tem algum testemunho que viu Deus fazendo alguma coisa? Eu conheço uma irmã